Provérbios em execução. Hoje é dia 12 de fevereiro. Nós vamos meditar em Provérbios 14, porque o mês de fevereiro tem 28 dias, então nós fizemos a leitura dos capítulos 1 e 2 no dia 1º de fevereiro e adiantamos um capítulo. Depois, no dia 7, nós lemos os capítulos 8 e 9 e adiantamos mais um capítulo. Isso vai permitir que no dia 28 nós cheguemos aos capítulos 30 e 31 dentro dos 28 dias de fevereiro. Então hoje é dia 12, nós vamos ler Provérbios 14 usando a Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, que é uma linguagem mais moderna. E Provérbios 14 nos fala no versículo 1 que a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então o versículo 1 nos orienta que a mulher, seja mãe, seja filha, seja avó, seja mulher, esposa, deve prestar atenção em relação à sua casa. Deve ser uma mãe sábia que disciplina os filhos para que sirvam a Deus e para que andem na verdade. Deve participar das reuniões da escola para que os filhos possam se sentir amados e que tenham uma mãe próxima. Como esposa, deve prestar atenção aos anseios do seu marido, aquilo que eventualmente esteja gerando alguma diferença para manter o casamento. Deve andar alinhada e arrumada. Quantas mulheres se casam e depois que se casam não se arrumam mais, pensando, agora eu já estou casada. E esse é um motivo de muitos divórcios, porque quando você não se arruma, você abre espaço para que o seu marido olhe para outras mulheres. Então, arrume-se, cuide bem do seu lar, da sua casa, mostre que você é uma mãe que se preocupa com os filhos dele, para que você possa preservar o seu casamento. Como vó, é uma mulher que traz conselhos para a filha e para os netos. Ajuda, auxilia o filho, a filha, quando percebe que não estão sabendo bem como lidar com os seus netos, trazendo união dentro da casa, dentro da família. A mulher sábia busca a Deus antes de tudo, porque o temor ao Senhor, que significa colocar Deus em primeiro lugar acima de tudo, faz com que Deus esteja dentro da sua casa, faz com que Deus esteja reinando dentro do seu lar. Orientar os filhos a seguir a Deus, orientar o esposo a seguir a Deus, traz comunhão, traz paz, traz toda a bênção do Senhor sobre a sua família. Existem mulheres que não trazem Deus para dentro da sua casa. Quanto mais perto de Deus você está, e quanto mais você orienta o seu marido a estar perto de Deus, mais próximos vocês estarão um do outro. Imagine um triângulo em que Deus está no topo, você está do lado direito e o seu marido está do lado esquerdo. Quanto mais longe você estiver de Deus, mais você vai para o lado esquerdo. Quanto mais longe o seu marido estiver de Deus, mais ele vai para o lado direito. Mas quando você fica bem próxima de Deus e quando o seu marido fica bem próximo de Deus, a linha da base do triângulo que separa você do seu marido fica bem curta, porque vocês estão bem próximos de Deus. Então, se você e o seu marido estiverem a um ponto de contato de Deus, vocês estarão bem juntos e Deus estará trazendo as bênçãos sobre o seu lar e sobre a sua casa. Agora o versículo 2 fala: quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Então, justamente o versículo 2 fala que aquele que anda direito teme ao Senhor. Essa questão do temor ao Senhor aqui no capítulo 14 é falada nos versículos 12, 26 e 27 também.
Então, indo para o versículo 12, nós vemos aqui que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Quando nós estamos no temor ao Senhor, na reverência a Deus, Deus nos ilumina e revela que o caminho que se está seguindo é o caminho certo ou não. Então, temer ao Senhor traz o direcionamento do caminho certo. No versículo 26 e 27, nós vemos aqui: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Na hora da angústia, você vai poder pedir o socorro a Deus e ele vai ser a sua fortaleza. Na hora em que você estiver sofrendo alguma perseguição e estiver cansado ou cansada, você vai ter um refúgio, vai ter um lugar de descanso com Deus. E o versículo 27 fala: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Como nós dissemos no versículo 14, existem muitos caminhos à nossa frente, mas quando você teme ao Senhor, o Senhor traz a iluminação. Ele é a fonte de vida, ele é a fonte de tudo, ele sabe o que está adiante de nós e aqueles que andam com ele, ele revela, ele mostra, ele move as suas mãos, toca no nosso coração e fala: por esse caminho não, meu filho, por esse caminho não, minha filha, porque lá na frente existem armadilhas. Então os versículos 2, 12, 26 e 27 nos falam sobre o temor ao Senhor. Devemos temer ao Senhor. Devemos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Quantas vezes você tomou decisões por conta própria e errou e depois disse: por que eu não consultei a Deus? Por que eu não respeitei o que Deus disse para eu fazer? O versículo 3 fala a respeito daquilo que nós dizemos com a boca. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Aquele que é tolo só fala bobagens, porque ele se alimenta de bobagens. Agora, o sábio, ele sempre busca conhecimento, informação, instrução, conselho, sabedoria. Então, quando o sábio fala, ele sabe a hora de falar, a hora de não dar conversa para alguém, a hora de fugir. Tem pessoas que você tem que correr delas. Quando você vê elas, você tem que sair e ficar longe, porque são pessoas que só sabem discutir, que não sabem conversar, que são estúpidas, que são impacientes, que chegam à beira da idiotia. São pessoas realmente estúpidas. E dessas pessoas você tem que correr e fugir. Quando você está no trânsito e você encontra, se depara com alguém que está correndo no trânsito, que mostra o dedo, que xinga a sua mãe, o que se deve fazer é fugir dessas pessoas. Deixe a pessoa passar. Fique longe dessa pessoa, não responda, porque o silêncio dos lábios pode ser a saída mais correta para que você permaneça em paz, para que você não estrague o seu dia. Agora, a conversa do insensato. O insensato é aquele que só vive reclamando. Se você tem conversado que tudo está difícil, a vida está difícil, eu não sei o que eu faço, isso é um tipo de conversa de pessoa insensata. A pessoa que tem bom senso, ela vai fazer perguntas. Ela vai pensar: como eu faço para conseguir ganhar mais? Como eu faço para resolver esse problema do meu filho na escola? O que eu posso fazer para resolver essa situação? Essas são as conversas das pessoas sábias. Elas procuram respostas. Se você só conversa que o governo está mal, que eu não sei o que eu faço,
Quantas pessoas estão abrindo seus negócios, indo à luta, aprendendo novas formas de realizar um trabalho, um serviço para encontrar respostas? Em toda crise, você encontra pessoas que crescem e pessoas que se perdem. Então, as que se perdem são as que muitas vezes não vão atrás do conselho. E o primeiro conselho que nós devemos buscar é do Senhor, em oração. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor nos traz fortaleza. O temor ao Senhor nos traz refúgio. Ele revela a resposta exata e orienta o caminho que devemos seguir. Então, se você até aqui está com dificuldades e pensa como eu resolvo o meu problema, coloque diante do Senhor e obedeça. Temer ao Senhor significa orar a Ele, mas quando você recebe a resposta dele, você deve ser rápido em obedecer, deve ser rápido em pôr em execução, em pôr em prática aquilo que você precisa fazer, que Ele lhe orientou, para que você encontre a resposta de maneira mais rápida para encontrar o caminho direito. Versículo 4 fala sobre os ônus e os bônus. Na vida, nós temos responsabilidades e temos também as benesses. Então o versículo 4 fala assim: onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Então, tem uma outra versão da Bíblia que diz assim: onde não há bois, o celeiro fica limpo, mas da força do boi vem a grande colheita. Então, quando você tem os bois, eles vão ali fazer as suas necessidades, você vai ter gastos em relação a veterinário, você vai ter esses ônus. Por outro lado, você vai ter o bônus, porque da força do boi vem grande colheita. Você pode usar o boi para trazer mais prosperidade no seu negócio. Então aqui está falando a respeito de bois, mas tudo na vida tem o seu investimento. Então podemos colocando em prática esse versículo 4. Onde você começa uma faculdade, existe trabalho, TCC, existe um tempo noturno depois do seu trabalho que você vai ter que ir até as aulas, ou um curso técnico para você aprender alguma coisa, ou se você quiser aprender a fazer alguma profissão no digital, você vai ter que ficar depois do seu turno de trabalho estudando como que você faz para divulgar uma página, para divulgar, para tirar a foto do seu produto, do seu serviço, como que você coloca ali o link para que a pessoa clique e encontre o seu WhatsApp para falar com você. Você vai ter um trabalho. Agora, da força desse trabalho virá a grande colheita. Então você tem, voltando para o versículo 1, que fala que a mulher sábia edifica a sua casa, existem os ônus e os bônus. Aquela mulher que é desleixada, que é relaxada, ela fica em paz, fica na boa, fazendo o que quer. Mas aquela que se arruma, aquela que se alinha, está se esforçando, ela terá a grande colheita. Ela terá um casamento abençoado, feliz. Então, tudo na vida tem os seus ônus e os seus bônus. Existe o lado, e quem quer colher os bônus, a grande colheita, precisa assumir os ônus. Versículo 5 nos fala a respeito da falsidade das pessoas. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Quando você conhece uma pessoa que é sincera, você pode depositar confiança nela. Quando você conhece uma pessoa e você percebe que ela calunia, mente, difama outras pessoas, age com falsidade, tenha certeza que essa pessoa vai fazer isso com você também. Então o versículo 5 está dizendo: preste atenção em relação às pessoas, ao que elas falam para você. Não seja uma pessoa inocente que acredita em tudo que falam a você. Avalie se a pessoa está falando algo real, verdadeiro, e como a pessoa se comporta.
E se você percebe que a pessoa é falsa, você deve manter distância dessa pessoa, você deve se afastar. É por isso que o versículo 5 está aqui, fala sobre a falsidade das pessoas. E o versículo 25 repete essa ideia. Veja que o versículo 25 diz: a testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Então é melhor estar com pessoas que falam a verdade porque você salva vidas, ao invés de destruir as pessoas. Porque aqueles que trabalham com a destruição do próximo vão receber a consequência dos seus pecados. Inclusive, já que estamos falando a respeito da lei da semeadura, neste capítulo 14, os versículos 14, 19 e 32 falam sobre isso. Veja aqui o 14. Os infiéis receberão a retribuição da sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Então aqui o versículo 14 está falando: quem é infiel, uma testemunha falsa, uma pessoa enganadora, mentirosa, vão receber a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Então o versículo 14 fala sobre semeadura. Quem é infiel vai receber o castigo. Na hora certa, as pessoas vão ver que ela é falsa, que ela é trapaceira, que ela é enganadora, que ela difama, que ela calunia, e as pessoas vão se afastando e a pessoa vai ficando isolada e vai só gerando mal. Mas o homem que é bom, aquele que faz o bem, também vai ser recompensado com o bem. O 19 fala isso também: os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Então o versículo 19 fala: se você é mau, você vai se inclinar, você vai ser derrubado diante dos homens de bem, diante da justiça. E os ímpios serão caídos às portas da justiça. E o versículo 32 também fala sobre isso. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. Então, aqueles que seguem no caminho do mal, no tempo da calamidade, vão estar derrubados porque não terão feito amigos. Quem é falso, trapaceiro, enganador, mentiroso, difamador, caluniador, é descoberto. Vai ficando isolado, vai ficando só com pessoas que fazem o mal. Vai ficando longe do temor ao Senhor, vai ficando longe de Deus e encontra no devido tempo a sua calamidade. Agora, os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. Porque como nós lemos ali no versículo 26, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio é para os seus filhos. Então, esses versículos 14, 19 e 32 falam sobre a lei da semeadura. Depois nós temos aqui no capítulo 14 de Provérbios vários versículos que falam sobre a importância de termos sabedoria. Então o versículo 6 fala: o zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Nós já lemos Provérbios capítulo 1, que fala que o Senhor quer que todos tenham sabedoria. Já lemos o capítulo 2, que fala que para ter sabedoria, nós precisamos inclinar os ouvidos para ouvir os mandamentos. Depois devemos guardar no coração os mandamentos, para que possamos tê-los todos os dias à vista, que nós devemos abrir a nossa boca e clamar por sabedoria pedindo a Deus, e que devemos correr atrás da sabedoria como quem persegue ouros, tesouros escondidos. Ouro e prata, né? Eu falei ouros, mas é ouro. Ouro e prata, tesouros escondidos. Então a pessoa vai encontrar a sabedoria, deve buscá-la com afinco, com determinação. Isso vai fazer que a pessoa tenha discernimento. Agora, quem é zombador, vive só tirando sarro, escarnecendo de quem busca sabedoria, não vai encontrar a sabedoria.
Agora o versículo 7 continua falando sobre a importância de buscar sabedoria. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Então, segunda recomendação para ter sabedoria: fique longe do tolo. A terceira recomendação, versículo 8: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. O sábio, ele tem discernimento. Ele teme ao Senhor antes de tudo. Então, na hora que aparecem os caminhos da morte, que parecem direitos, ele recebe o conselho de Deus, ele recebe orientação, ele tem dados para discernir o caminho e se desviar do mal. O versículo 9 continua falando de sabedoria. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Em outras palavras, o insensato faz a coisa errada e não se arrepende. Então, o que o versículo 9 está nos dizendo é que todo mundo pode errar. Agora, o justo, ele tem boa vontade de reparar o dano. Ele tem boa vontade de se arrepender e de corrigir os seus erros. Então, a sabedoria está em se arrepender quando erra, admitir o erro e fazer de maneira correta, de maneira melhor. Versículo 10 fala sobre outro assunto. O versículo 10 fala sobre autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis pelo que fazemos. Não devemos pôr a culpa em ninguém. Veja o versículo 10. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. Se você fizer alguma coisa errada, só você conhece a sua amargura. Não há quem quem faz as coisas corretas e recebe alegria, não há quem possa partilhar a sua alegria. A alegria que eu tenho de fazer as coisas certas, ela é só minha. Eu posso compartilhar, participar de um evento onde eu comemoro com as pessoas que estão compartilhando comigo, mas só eu é que recebi aquela alegria. Algumas pessoas podem celebrar comigo, mas a alegria é minha. Agora, quando eu estou passando por uma amargura, pode ter alguém que bate no meu ombro, que traz uma palavra de conforto, que traz uma palavra de consolo, mas o que eu fiz de errado e que gera amargura no meu coração, eu vou ficar com aquela amargura. Então, o versículo 10 fala: pense bem no que você faz, porque o seu coração, só você vai experimentar tanto as suas tristezas e amarguras e seus sofrimentos pelas decisões erradas, e é só você também que, se tomar a decisão certa, vai viver com alegria, felicidade, a realização, a sensação do sucesso. Seja autorresponsável. Depois o versículo 11 volta para o tema da sabedoria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. O ímpio faz coisas erradas e ele vai receber como consequência sua destruição. Agora a tenda dos justos florescerá porque os justos fazem aquilo que é certo. No versículo... Vou ler aqui todos os versículos que falam de sabedoria. O versículo 15: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Então, muitas vezes você não sabe bem aonde você está pisando. Você quer começar um negócio, seja sábio. Converse com pessoas que já passaram por aquele negócio e que podem trazer conselhos a você. O inexperiente, ele acredita em qualquer coisa. Não seja uma pessoa que acredita em qualquer coisa, que não busca conselheiros. Em Provérbios tem um versículo que fala assim: na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Depois o versículo 16 também fala de sabedoria. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Veja que esse versículo 16 combina com o 15, que é o inexperiente, é aquele que age com ímpeto, é aquele que fala, vou fazer e vai dar certo. Se você pode buscar com cautela
o conselho de alguém que já passou pelo caminho que você quer passar, alguém que é mais amadurecido que você. Então, pegue o conselho, seja responsável e paciente, não seja impetuoso. O versículo 17 também continua com sabedoria. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Irritadiço, aquela pessoa que se irrita facilmente, aquela pessoa que não tem inteligência emocional, aquela pessoa que falam para ele alguma coisa, ele já escuta e aceita, deixa o outro controlar ele. Você não pode deixar ninguém controlar você. Se alguém está do lado, xinga sua mãe, xinga você, fala mal de você, ridiculariza você, o que você vai fazer? Vou bater na pessoa, vou agredir a pessoa, vou reagir e dar o troco. É a pessoa irritadiça. Se o outro consegue, com uma palavra, controlar você, a ponto de você querer agredir a pessoa e reagir, e de repente você sofre uma prisão porque você agrediu e a outra pessoa te irritou, então você é um tolo, não tem inteligência emocional. E muitas das contendas e conflitos acontecem por falta de inteligência emocional. Você não pode ser irritadiço, porque se uma pessoa percebe que você é irritadinho, irritadinha, essa pessoa pode fazer com que você faça tolices. Ela pode, vou provocar essa pessoa para ela fazer uma burrice, para ela fazer uma tolice. Então quem é irritadiço faz tolices, tenha domínio próprio. E o homem cheio de astúcias é odiado. O homem que vive cheio de tramóias, trapaças, enganos, engana as pessoas e será odiado. O versículo 18 continua com o tema da sabedoria. Os inexperientes herdam a insensatez. Quem não busca conselhos, não tem experiência em um negócio e não busca conselho a respeito disso, conselho a respeito de tudo, a respeito de casamento, a respeito de trabalho, a respeito de abrir ou não um negócio, a respeito de fazer ou não um curso. Tudo isso você tem que buscar conselhos a respeito de como educar os filhos. Existe treinamento para tudo isso. As igrejas estão aí, tem muitas igrejas que oferecem esses treinamentos para que as pessoas possam seguir na lei do Senhor. Mas as pessoas muitas vezes elas têm preguiça de participar dos treinamentos que são realizados aos domingos pela manhã, aos sábados pela tarde. Elas falam, eu quero descansar. E elas tomam as decisões pela própria cabeça e acabam herdando a insensatez. Mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Aqui no topo da tela, no versículo 18. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Prosseguindo com o tema de sabedoria, nós temos o versículo 33 e o 35. O 33 fala assim: a sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. O que esse versículo está dizendo, antes de nós fazermos uma burrada, sempre vem aquela vozinha de Deus, dizendo, é melhor você colocar um pano frio no seu coração. Mas o tolo, ele não escuta, ele avança e faz a tolice. Então a sabedoria repousa. O sábio, ele tem aquela vantagem, a sabedoria fica fixa no coração dele. É fácil para quem já tem controle emocional, para aquele que se disciplina em temer ao Senhor, fazer a coisa certa. Ele tem o discernimento. O sábio, se você conversar com aquela pessoa que não revidou, que não respondeu, você vai ver que aquela pessoa muitas vezes vai dizer assim, eu tive vontade de fazer, eu tive vontade de revidar, eu tive vontade de mostrar o dedo, eu tive vontade de reagir, só que eu sabia que se eu reagisse, eu estaria sendo um idiota. Por isso eu não fiz.
por isso eu não falei, por isso eu não agi por impulso. Então o sábio, ele tem o autocontrole. Não é que o sábio é um Deus, mas o sábio é aquele que se domina, é aquele que fala: se eu responder esse idiota, eu vou ser igual a ele. Se eu revidar, eu vou entrar aqui em vias de fato, eu vou entrar numa situação ruim. Então o sábio, a diferença entre o sábio e o tolo é que o sábio ele se domina. Agora o tolo, ele também ouve a voz da sabedoria, mas ele não tem autocontrole. E o versículo 35 fala: o servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Então aquele que é sábio, que trabalha para alguém, ele sabe agradar o seu líder, o seu patrão, para participar daquele projeto, para colher os benefícios daquele projeto que ele está inserido. Agora, o que é preguiçoso, não tem diligência no que faz, procede envergonhosamente e vai incorrer em sua ira. Então, esses versículos são os versículos que falam sobre sabedoria, sobre tomar o caminho certo para colher bons resultados. Depois, nós temos aqui no versículo 13 um tema que fala sobre as alegrias e as tristezas da vida. Veja o versículo 13 aqui no topo da tela. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Então, na vida, mesmo quando nós estamos sorrindo em uma parte da nossa vida, nós podemos estar passando por provas em outra área. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Tem muitas coisas que nós estamos alegres, estamos felizes em um dado momento da vida, mas se nós não avançamos para algo melhor, aquilo pode se tornar em tristeza. Você pode ter lutado muito para conseguir uma vaga num certo local de trabalho, e aquilo foi uma alegria para você quando você conquistou. Mas foi passando o tempo, você foi passando pelas dificuldades naquele lugar, e aí aquilo que era alegria no passado, hoje é tristeza. Então esse versículo 13 fala que nós precisamos cuidar muito bem daquilo que nós fazemos no dia a dia. Dentro de um casamento, por exemplo, com certeza, quando uma pessoa, um casal, tem lá suas núpcias, no começo tudo são alegrias, mas em razão das tomadas de decisões erradas no longo do caminho, aquilo pode terminar em tristeza. Então, alegrias e tristezas fazem parte da vida e nós precisamos prestar atenção no que estamos fazendo. Podemos relacionar esse versículo 13 com o versículo 10, que nós falamos que cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar a sua alegria. Nós falamos que esse versículo 10 fala sobre autorresponsabilidade. Nós tomamos as consequências pelas nossas amarguras e pelas nossas alegrias em razão daquilo que fazemos. Então, aqui no versículo 13, mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Depois nós temos aqui o tema que fala a respeito de pobreza e de riqueza. Tem aqui alguns versículos que falam sobre esse assunto. O versículo 20: os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Veja que ser pobre não é só a questão financeira. Normalmente, a pessoa que é pobre financeiramente é a pessoa que também é pobre espiritualmente e de conhecimento. Se a pessoa busca a Deus e ela procura manifestar a vontade de Deus, ela vai ser uma pessoa paciente, bondosa, agradável, uma pessoa que tem palavras boas para falar para o seu próximo. E tudo isso são riquezas. São riquezas que você traz para as pessoas à sua volta. E a pessoa que tem o temor ao Senhor, ela pode até
estar em uma situação financeira mais pobre, mas ela vai ser rodeada de amigos, pessoas que têm condições boas financeiramente e gostam de ter essas pessoas que são agradáveis, que são boas. Então, se a pessoa só tem palavras torpes, palavras ruins, xingamentos, raiva, mágoa, ira, ninguém gosta de estar próximo de pessoas que são pobres espiritualmente. Então, os pobres são evitados até por seus vizinhos. Agora, os amigos dos ricos são muitos. Então, a questão aqui do versículo 20 não é só sobre pobreza e riqueza no aspecto financeiro. É sobre o aspecto de como você é como pessoa. Segundo, a pessoa que é rica, você conversa com as pessoas que são ricas financeiramente e você vê que elas são pessoas que nunca falam está difícil. Elas sempre falam, como que eu faço para resolver isso? E elas vão atrás de soluções e de respostas. Então elas aprendem coisas novas todos os dias e com o aprendizado elas conseguem gerar renda. Então, o versículo 20 nos traz uma reflexão de buscar riqueza é buscar primeiramente a riqueza espiritual, o relacionamento com Deus. Segundo ponto, se estamos passando por dificuldades econômicas e financeiras, precisamos ser como os ricos agem. Eles procuram respostas e soluções. E eles não ficam reclamando, eles buscam respostas. E terceiro, isso vai trazer a riqueza e vai trazer uma capacidade de você gerar valor para muitas pessoas. Os ricos, eles têm muitos amigos, não é porque eles são os preferidos, os bonzinhos, os melhores. É porque eles têm conteúdo espiritual, de conhecimento para comunicar para as pessoas. Enquanto que aquele que é pobre espiritualmente, é pobre de conhecimento, não tem nada que agregue valor para que as pessoas queiram estar perto dela. Qualquer pessoa quer estar perto de pessoas que têm uma palavra, que têm riquezas. Quando nós nos deparamos com o lugar de miséria, de pobreza, nós nos afastamos. Então, ao invés de dizermos, o fulano lá tem um monte de amigos porque é rico. Ele tem amigos porque ele tem conteúdo, valor que ele está gerando na vida das pessoas. Então, pobreza e riqueza é muito mais uma questão de decisão sua. Se você quer ser uma pessoa que é pobre, você não terá amigos porque você não terá conteúdo e valor para gerar na vida das outras pessoas. Agora, se você está ao serviço das pessoas, gerando conhecimento, gerando riqueza espiritual, gerando riqueza também material, porque quando você tem condições e você abençoa as pessoas sabem que podem contar com você. Versículo 23 fala que todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Então, os ricos, eles vivem no trabalho árduo de buscar respostas até quando você quer ter riqueza espiritual. Você tem que dedicar tempo à oração, tempo à leitura e meditação da palavra, tempo para o estudo, para a participação nas escolas bíblicas. Isso é um trabalho árduo. Você precisa se dedicar para ter proveito. Agora, quem só fala fica na pobreza. Versículo 24: a riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. Então, quem é tolo vai viver só na tolice, não vai receber nada a não ser a sua própria tolice. Agora, a riqueza dos sábios, os sábios eles têm uma riqueza, que é a sua coroa. E o versículo 31 continua falando sobre riqueza e pobreza. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Não é porque o pobre está ali naquela condição miserável que você deve desprezá-lo. O pobre é alguém que precisa de socorro, é alguém que precisa de ajuda, é alguém que precisa ser orientado para que compreenda que deve temer ao Senhor e que deve buscar resultados ao invés de ficar reclamando. Então, quem despreza o pobre fala:
que não quer ajudar, não quer orientar, não quer gerar valor, simplesmente despreza o pobre, é aquele que despreza Deus. Deus morreu, né? Jesus morreu por todos. Ele quer que o pecador seja salvo. Da mesma forma, nós, quando encontramos alguém que está precisando de ajuda, devemos ajudar para que a pessoa possa encontrar o caminho. Nem sempre a ajuda vai fazer que a pessoa se desperte logo, mas a palavra dos ricos deve ser sempre para orientá-los. Depois nós temos o versículo 21 que fala sobre bondade. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Então, esse versículo 21 ele se alinha com o 31, no sentido de que devemos ter bondade, ajudar aqueles que são pobres, aqueles que precisam de ajuda. Um esclarecimento aqui importante é que nem sempre ajudar o pobre significa você dar para ele o que ele precisa. Muitas vezes, você vai ter que dizer para o pobre o seguinte: eu não vou te dar, mas se você quiser uma oportunidade para trabalhar, você vai receber depois de você realizar o trabalho. Porque muitas vezes o pobre, ele é pobre porque ele está vagabundo. E você precisa não doar as coisas. Tem cristãos que pensam assim: encontrei o pobre, eu dou uma esmola. Você deve dar o trabalho. E do trabalho a recompensa pelo trabalho. Agora, os versículos, a não ser em casos de urgência. A pessoa está ali morrendo de fome e realmente você precisa dar aquele socorro na urgência para que a pessoa fique bem. Mas logo depois que a pessoa recobra o sentido, você já tem que colocar a questão do trabalho, para que a pessoa entenda que ela tem que ter o seu próprio esforço. Depois o versículo 28 e 34 falam sobre serviço. 28. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. Esse versículo fala que aquele que é rei, que é presidente, que é governador, que é prefeito, aquele que é chefe de um departamento, aquele que é dono de uma empresa, aquele que é líder de alguma coisa, ele deve buscar o quê? Uma grande população. Ele deve fazer o máximo e o melhor para que todos que estão ali à sua volta o apoiem. Isso é a glória de quem lidera, a glória do rei. É ele conseguir servir bem as pessoas para que elas o apoiem. Agora, se você não tem súditos, o príncipe está arruinado. Se você não tem uma boa liderança, você não vai ter súditos, você não vai ter pessoas que querem ser lideradas por você. E isso significa a sua ruína. Então, o versículo 28, ele tem uma interpretação aqui. A liderança deve ser bem realizada para que você tenha o apoio das pessoas. Então, quem lidera não é para mandar, lidera para servir. E o versículo 34 completa essa ideia. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Quando os governantes lideram em direção à justiça, isso engrandece a nação. Todos ficam bem. Agora, quando os governantes vivem no pecado, o pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. Quando eles erram o objetivo de trazer união e desenvolvimento, e trazem a corrupção, o engano, a trapaça, a mentira, o erro, isso é uma vergonha para qualquer povo. Traz todo o povo para a vergonha. Depois nós temos o versículo 29, que fala sobre a importância da paciência. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Quem é impetuoso e apressado não tem paciência, acaba sendo tolo. E o versículo 30 fala sobre inveja. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Não perca seu tempo invejando o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu irmão de igreja, porque ele está tendo sucesso. Veja o que ele fez para conseguir o resultado e siga os mesmos passos. Isso vai trazer você para ficar em paz. Então, se você percebe que alguém está conseguindo seus objetivos, com certeza essa pessoa está se esforçando e fazendo algo diferente que você não está fazendo. Então, quando você sofrer a questão da inveja, pense:
O que ele está fazendo que eu não estou fazendo? Eu não preciso ter inveja de ninguém. Eu também posso ter sucesso. Vamos lembrar do versículo 4, que onde há bois, há grande colheita. Então, onde há trabalho, vai ter grande colheita. Aquele que está obtendo o resultado está fazendo a sua parte. Você não precisa nem deve ter inveja de ninguém. A inveja paralisa você. Você fica com ressentimento, com dor no coração, com mágoa, com raiva, com ressentimento, e isso não vai mudar em nada a sua vida. E por fim, aqui o versículo 22. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem e encontram amor e fidelidade. Então, de tudo que nós meditamos aqui em Provérbios 14, tem uma pergunta. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal? A mulher que não é sábia, que só pensa no mal, em responder o marido, a avó que pensa, eu não quero cuidar dos netos, a mãe que pensa, esse filho só me dá trabalho. Só se perdem os que só pensam mal, associando esse versículo com o versículo 1. Só se perdem os que só pensam no mal. Eu quero não ter paciência, eu quero ser irritado. Então os que pensam no mal é que se perdem, mas os que planejam o bem, os que planejam temer ao Senhor em primeiro lugar, a mulher que é esposa, que é filha, que é mãe e que planeja fazer a coisa correta, né? Encontra o amor e encontra a fidelidade. Muitas vezes a traição dentro de um relacionamento acontece justamente por isso. A mulher desagrada o marido também desagrada a esposa, e aí acaba colhendo traição. Então veja que o versículo 22 fala sobre isso. A escolha é nossa. A escolha de ter inveja ou de trabalhar em busca do resultado também é nossa. Nós temos autorresponsabilidade. Você é responsável pelas suas decisões. Então, provérbios em execução, nesse dia 12 é: execute o temor ao Senhor, execute o bem, execute o aprender, o crescer no conhecimento, o se esforçar, porque é isso que vai trazer mudança de resultado na sua vida, em tudo. Até você que fez a promessa na virada do ano de emagrecer, de conseguir ter mais resistência, mais saúde física. É você que decide se você vai assumir os ônus, né? Cuidar do boi, como diz o versículo 4, no celeiro, para você ter a grande colheita do resultado esperado. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida e te ilumine hoje e sempre. Amém.